Domingo 16 de abril é o Dia da Voz. E você tem cuidado da sua voz? Nós vamos falar sobre esse assunto com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui para falar desse assunto muito importante que é a voz. Pois aí as pessoas dão importância, pelo menos a importância que deveriam dar à voz? Olha, sinceramente eu acho que não, viu? Pelo que eu percebo assim no consultório, nos pacientes que chegam, quando as pessoas perdem a voz ou quando a voz ela começa a apresentar algum tipo de problema, aí sim que as pessoas começam a dar a devida importância. E por que as pessoas perdem a voz? O que acontece? As pessoas perdem a voz, Luciana, porque podem fazer um mau uso vocal, podem gritar demais, o ambiente de trabalho da pessoa pode não ser favorável para ela ter um bom desempenho vocal, né? Estamos falando assim de professores, vendedores, cantores, tantos profissionais que utilizam a voz e às vezes também não sabe como utilizá-la, não sabe como pode fazer dela algo tão potente, com tanta saúde, com tantos cuidados. Apenas usam porque a voz ainda é visto como algo que está na gente. E as pessoas não têm essa consciência ainda de que precisa cuidar da voz, precisa fazer exercícios, precisa ter uma alimentação legal, bacana, precisa se hidratar. Quem utiliza a voz? Ou seja, a voz ela é importante só para quem trabalha com ela ou todo mundo tem que cuidar da voz? Todo mundo deveria cuidar da voz, porque ultimamente eu acho que são raras as profissões, né, que não utilizam a voz. E a voz ela é um dos nossos principais meios de comunicação. A voz faz parte da nossa personalidade, a voz faz parte das nossas emoções, a voz faz parte do nosso psicológico. Então, não é só quem trabalha com voz. Todas as pessoas se expressam, a maioria, através da sua voz. Então, todos nós deveríamos cuidar e nos atentar em como ela está saindo. Eu tenho uma rouquidãozinha desde criança. Por que você não vai atrás ver por que você tem isso? Minha voz é diferente desde sempre, ou depois que eu dei um grito, ela mudou. Por quê? Entende? Temos que cuidar sim, todos nós deveríamos cuidar. E como cuidar da voz? Quais são os hábitos saudáveis para cuidar da voz? Certo. Os principais hábitos para se cuidar da voz é não fazer abuso vocal. O que é abuso vocal? O pessoal só pensa no grito, né? Mas cochichar é um hábito vocal que não faz bem. Você falar forte por muito tempo, você não se hidratar, você ficar utilizando a sua voz numa região que não é sua de costume, ou numa região que você se sente cansado depois de falar bastante. Você precisa ter uma alimentação balanceada, porque tem muitas pessoas que desenvolvem problemas na voz por conta do refluxo, certo? Entre tantas outras formas de cuidado, como exercícios, aquecimentos vocais, desaquecimentos, inalação, são várias as formas que nós temos aí para cuidar bem da voz. Ainda mais esse tempo seco que a gente tem tido ultimamente, né? Fazer uma inalação com o sorinho é muito importante. E por que cochichar não faz bem? O cochicho, ele faz um movimento com as pregas vocais. Vou tentar falar de uma forma assim que todo mundo entenda. Que vamos dizer, a prega vocal ela abre e ela fecha, como se fosse uma porta, certo? Imagina que você abre essa porta de uma forma que ela abre, só que não é a forma correta de abrir uma porta. Entende? Então, a musculatura da voz, ela se comporta de uma forma muito ante o movimento que ela deveria fazer, que é o cochicho. Ela aproxima algumas estruturas ali que faz com que a pessoa faça um esforço muito grande muscular para fazer aquele som. Aí a gente acha que só os sons fortes, né, grito, falar muito alto, é o que faz mal para a voz. Mas esse movimento do cochicho que as pregas vocais fazem
essa abertura, esse movimento para sair o som do cochicho é gera muito esforço para aquela pessoa. Então, é tão nocivo quanto um grito. Uhum. A voz envelhece? Sim, com certeza. Assim como todo o nosso corpo envelhece. E isso daí é uma pergunta legal, porque eu tenho recebido bastante paciente acima dos 60 anos aí, que chega para mim e fala, minha voz está envelhecendo, eu estou começando a perder potência, eu estou começando a ficar com a minha voz mais fraca. Tenho que fazer? Tem sim, a gente chama isso de presbifonia. É quando as pregas vocais começam a mostrar alguns sinais aí de que ela também está envelhecendo. Uhum. Quais os alimentos que favorecem a voz e quais os alimentos que fazem mal para a voz? Ótima pergunta. Eu adoro essa pergunta, viu? Porque nós temos o mito da maçã, né? Você já ouviu falar da maçã, né, Luciana? Sim. Que a maçã faz bem, que a maçã faz, né? Então eu vou explicar para vocês. Não existe nada, nenhum alimento, nenhuma bebida que faz bem ou que faz mal para a voz, tá? Nossa, nada mesmo, nada. A maçã, difundiu-se aí um conhecimento popular de que comer maçã, gengibre, semente de romã faz bem para a voz, tá? Mas nada disso muda a voz. O que a maçã faz? Ela tem um efeito de detergente, né, que é de limpar a saliva, e isso ajuda na prega vocal, porque a prega vocal é lubrificada pela nossa saliva. Então é por isso que maçã faz bem, assim, né, entre aspas, para a voz. Mas quem tem problemas estomacais, quem tem muito refluxo, ou eu falo assim, profissionais que utilizam a voz, né, por um determinado tempo, por uma alta demanda, esses sim precisam ter uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação que não contenha muita gordura, bebidas ácidas, alimentos condimentados, porque isso pode sim, a pessoa não ter refluxo e desenvolver o refluxo aí na hora de fazer o uso vocal. Então, essa pessoa que vai fazer o uso vocal, a gente orienta que antes não faça uma alimentação pesada, uma alimentação muito fast food, né, muito sem nutrientes, uma alimentação ok, bacana, equilibrada, uma salada, um arroz, um feijão, né, algo equilibrado, para que ela possa fazer uso da voz com saúde. Mas agora, pensar nessa sua pergunta, se existe algum alimento que faz bem ou mal para a voz, não existe. É exercício vocal, é beber bastante água, é comer bem, é dormir bem, tá? Então, esse conjunto de coisas é que vai te dar aí uma voz bem legal. E quem utiliza a voz durante uma boa parte do dia? Por exemplo, os professores que dão aulas de manhã, à tarde, à noite, qual é a orientação? A orientação é que esses professores, primeiramente, se não tem um fonoaudiólogo especialista em voz, que procure um, porque nós temos que entender que os exercícios vocais, eles não são para todo mundo. Pode ter exercício vocal, Luciana, que é bom para mim e para você não fique legal, você fique com a voz mais cansada. Então, procurar vídeo na internet, essas coisas, não é bacana, porque os exercícios não tem exercício que serve para um e que não serve para outro. Então, primeiro ponto é o professor aí procurar um fono para ver como está a saúde vocal e esse fono orientá-los quanto ao que fazer de exercício. Além disso, manter a hidratação durante os períodos de aula. Quando eu falo isso, não é tomar uma garrafa de 1 litro de uma vez, mas dar pequenos goles, né, de água para lubrificar aí a garganta, tá? Tentar não gritar muito em sala de aula. A gente sabe aí, né, que tem muitas realidades, né, que a sala de aula não favorece, né, ou para qualquer outro profissional da voz, tentar não gritar, certo? Ou fazer o uso da voz num volume muito alto. Tenta falar num volume bacana que é bom para você. E é sempre importante também fazer um desaquecimento vocal após o uso vocal, tá? Então, seria essa as orientações aí para quem é o professor, para quem usa muito a voz. Ar-condicionado pode prejudicar a voz? O ar-condicionado, ele é a mesma situação da comida, tá? Tem gente que sim, tem gente que não. Água gelada, a mesma coisa.
beber gelado faz mal? Depende. Tem gente que é muito sensível ao frio. Então, água gelada, ar-condicionado vai fazer com que essa pessoa se sinta mais vulnerável, que ela fique doente ou que ela sinta que a garganta seque, tá? Mas tem gente que fica no ar-condicionado o dia inteiro e tá tudo bem. Então, vai de pessoa para pessoa, vai daqueles que têm alergia, né? Aquelas sinusites, rinites, né? Então, isso sim que vai prejudicar essa voz e desse paciente no ar-condicionado. Caso contrário, se é uma pessoa que fica no ar e não sente nenhuma mudança na voz, não é prejudicial para essa pessoa. Então, depende do caso. Quem tem sinusite, rinite, pode ter numa crise perder a voz? Claro, muito comum. Uma pessoa aí com sinusite, rinite, ela ficar com a voz rouca, ou a voz, a gente chama de, a voz dá uma inchadinha, né? As pregas vocais dão uma inchadinha quando estão nesse momento de crise ou de inflamação, por conta de que o trato vocal é basicamente um só, né? A prega vocal faz parte desse trato vocal. Então, se a inflamação está no nariz, pode acometer sim as pregas vocais. E eu atendo muito cantor que acorda doente, meu Deus, já me salva que eu tenho um show hoje à noite, por conta de uma sinusite, de uma rinite ou de uma crise alérgica. Bom, a gente já falou um pouco sobre os alimentos, mas e bebida alcoólica? Qual o efeito na voz? Legal. A bebida alcoólica é o seguinte. Primeiro ponto, ela faz com que a gente perca, né, o controle neurológico do nosso corpo, né? Porque a pessoa que está fazendo uso da bebida, ela acaba ficando mais relaxada, ela acaba ficando mais tranquila. Então, ela acaba fazendo um uso mais intenso da voz, porque daí ela sente que a voz também está relaxada, que a voz também está tranquila, e ela pode soltar a voz, tá? E outra coisa, que a bebida alcoólica, por conta do álcool, ele traz uma sensação de anestesia na garganta e resseca as pregas vocais. Então, a junção desses 3 pontos, Luciana, faz a pessoa fazer um abuso vocal, entendeu? Não é que o álcool, bebi álcool já está fazendo mal para minha voz, sou cantor, sou radialista, sou locutor, eu não posso beber. Não, não é isso. A questão é, você fazer o uso do álcool junto com o uso vocal não é bacana, porque você vai ter uma percepção sua que você está mais relaxado, então você vai acabar fazendo um abuso vocal e isso é prejudicial. Uhum. Qual é o período do ano mais crítico para a voz, o verão ou o inverno? Olha, antigamente era o inverno, viu? Mas agora tá uma loucura o tempo. Então, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui em Maringá, que está muito quente e muito seco, tá? Muitos pacientes estão ficando doentes, estão perdendo a voz por conta desse quadro gripal, né? E no inverno também. Normalmente, a temperatura, quando ela vai para um extremo, ela prejudica a voz, né? Se tá muito calor, começa a ficar doente, gripado, e a galera começa a perder a voz. E quando também tá muito frio, ou nessa esquenta, esfria, a imunidade acaba sendo atacada aí, e as pessoas acabam ficando aí com a qualidade de voz alterada. Tá certo. Só para encerrar, qual é a importância da voz na comunicação humana? Eu gosto de falar que a voz é o som da nossa fala. Então, a voz é quem vai colorir a nossa comunicação. A voz é quem vai transmitir como eu me sinto, como eu penso, como eu sou. Então, a voz ela é quem vai dar a vida para a comunicação. Então, cuidar bem da voz, pensar na voz, pensar em como a minha voz sai, vai dizer muito sobre a minha comunicação. Que legal. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Até uma próxima. Conversamos com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli. Domingo, dia 16 de abril, é o Dia da Voz. João Vitor nos deu dicas de como cuidar melhor da nossa voz.